Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu quero falar um pouco sobre os três passos que você precisa entender para ter aí uma expansão de consciência, né? Para ter aí uma evolução, para ter aí um crescimento espiritual. Eu costumo dizer que quem está trabalhando nessa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, ela precisa sempre estar colocando esses três passos em prática, porque, afinal de contas, quem trabalha nessa área, ela, né, ela cuida de pessoas, ela trabalha com pessoas, e quando a gente trabalha com pessoas, as coisas devem ser mais responsáveis. E para aquela pessoa que quer expandir a consciência, talvez esteja aí com a sua vida um pouco, algum momento da vida que não está muito legal, que quer transformar, que quer mudar, ela precisa expandir a consciência. Geralmente, e na maioria das vezes são crenças que estão limitando essa pessoa de avançar na sua vida. Crenças emocionais, e aí eu posso colocar várias outras coisas, como tabu, preconceito, dogmas, várias coisas, mas que, para que a gente resuma, crenças limitantes, crenças emocionais. Limpando isso, a pessoa consegue aí dar um passo muito além. E uma das coisas que é necessário se fazer para conseguir limpar essas crenças é uma expansão de consciência. Quando a pessoa consegue expandir a consciência dentro daquilo que ela está se propondo a realizar, por exemplo, área financeira. Eu quero melhorar na área financeira. Se a pessoa expande a consciência, ou seja, limpa crenças limitantes relacionadas a isso, ela consegue avançar, ela consegue ir para frente nessa área. Do contrário, fica muito difícil a pessoa conseguir dar passos que realmente vão ser interessantes na vida dela. E quando isso acontece, muitas vezes é cheio de esforço, é cheio de barreiras que a pessoa, e muitas vezes a pessoa só reclama. Ela até consegue dar os passos, mas ela apenas reclama. E como se fala, né, a reclamação é o clamar ao contrário. Em vez de ela clamar, ou seja, pedir ajuda, pedir algo para que possa a pessoa ter um avanço, mas ela somente reclama, ou seja, ela clama ao contrário. E esses três passos que eu vou passar para você, eu já faço isso, tá? Eu já faço isso, e eu quero aí compartilhar isso com você. E um dos passos que eu sempre estou fazendo é a meditação. Talvez você já faça, já ouviu falar. A meditação é quando você acalma a sua mente, quando você tem momentos de calma. Um exemplo, você fica ali 3 minutos em silêncio, não ouvindo áudio, não vendo alguma coisa, não. Isso que eu estou falando é apenas ficar em silêncio. Como o nosso dia a dia é cheio de coisas, muitas vezes nossa mente ela fica muito cheia de pensamentos, planos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí gera uma ansiedade, a mente começa a ficar um pouco fora de contexto, então a pessoa faz muito, mas não faz nada, se sente cansada, porque o cérebro ele trabalha rápido demais. Então você precisa acalmar esses pensamentos com a meditação, para que você tenha mais clareza. Quando você tem mais clareza, você expande a consciência e também limpa crenças que estão ali enraizadas na mente. A meditação ela é muito importante, porque a meditação, a palavra já diz, é medir a ação. Quando você está ali em silêncio, você mede a ação do seu respirar. Então, respira, né, inspira e expira. Então, essa medição, que você coloca o foco naquilo, você começa a sua mente a acalmar. E é aí que você começa a ter aí resultados. Isso você pode fazer todos os dias. A meditação também pode ser nas coisas que você faz. Você vai pegar um copo, vai abrir a porta do carro, perceba cada movimento que você faz, o seu braço indo até a porta do carro, abrindo. Tudo isso você vai ficar o quê?
muito mais presente naquela situação. Então, você começa a expandir a consciência e, consequentemente, as coisas começam a ficar mais claras para sua mente. Então, isso é algo muito importante de se fazer, é a meditação. O segundo passo, podemos dizer assim, é a leitura de livros. Muitas vezes você lê livros, mas são livros que muitas vezes não te agregam algum valor espiritual, não te agregam algum valor para que você tenha uma motivação. Quando você pega livros que geralmente você não lê, aquele livro se torna um pouco ruim de ler, cansativo. Mas por que que isso acontece? O nosso cérebro, ele tem a tendência de tudo aquilo que a gente não conhece ou a gente não gosta de fazer, ele tende a nos deixar assim, porque ele não quer perder energia. E essa energia que a gente vai fazer um esforço para ler um livro um pouco mais técnico ou algo assim, então ele vai nos deixar cansado, muitas vezes com sono. Por quê? Porque essa é uma perda de energia e o cérebro não quer perder energia. Então acontece isso. Mas se você forçar e começar a ler livros, livros de espiritualidade, livros que muitas vezes você não gosta, né, de ler, você começa a ler, então seu cérebro entende que aquilo é importante para você. E aí começa a se tornar mais fácil. Eu gosto da analogia do carro. Um carro, se você está empurrando um carro com o pneu furado, vai ser muito mais difícil se o pneu estiver cheio. E para você encher o pneu, basta você se esforçar um pouco e tudo começa a ficar muito mais tranquilo. Tá? Então, os livros, leitura de livros é muito importante, a meditação é importante. E o terceiro, né, e último passo é a vivência daquilo que você busca, né? A vivência, a experiência. Então, muitas pessoas, às vezes, um exemplo claro, né? A pessoa pede paciência para Deus, a pessoa pede, muitas vezes, calma. Só que talvez você já ouviu falar que Deus não vai te dar paciência nem calma, ele vai te dar a situação para que você tenha essa calma. Então, por quê? A calma já está dentro de você, a paciência já está dentro de você. É uma virtude de Deus. E Deus, todos nós sabemos, o eu sou, o todo, o Criador, já está dentro de você. Basta você começar a procurar entender essa maneira de estar fazendo a observação, né? Que é uma coisa é um vídeo que eu fiz, tá? Que eu vou deixar no card, para que você também veja esse vídeo e entenda um pouco melhor sobre o que é a observação. Quando você observa, você sobe a frequência e consegue se manter naquela frequência mais alta e trabalha aí a paz, a tranquilidade, a paciência, enfim, todos os atributos. Então, a vivência é muito importante. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, né, que eu vou deixar no final aqui desse vídeo, tá? Para que você entenda um pouco melhor o que é essa observação das situações, observação de algo que acontece de ruim, talvez, com você, para que você consiga aí, ter aí uma expansão de consciência, certo? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com você. Se você gostou, desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para que você receba mais vídeos igual a este. Um forte abraço e até mais.